Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo vai jogar o jogo mais importante do ano nesse final de semana. No Mangueirão, Clube do Remo e São Bernardo. Mais 50 mil pessoas estarão no estádio nesse jogo que vale o acesso. Então no vídeo de hoje vamos fazer uma análise prévia desse confronto, como também trazer a provável escalação azulina e tentar mudar um pouco as formações, as opções que o técnico Rodrigo Santana tem a seu dispor e vamos tentar imaginar aqui o que ele poderá mandar a campo nesse final de semana. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, adicione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos fazer essa análise prévia de Clube do Remo e São Bernardo. Como eu disse na introdução, mais de 50 mil pessoas vão no estádio. Eu estou gravando esse vídeo agora na noite de terça-feira. Não tem mais arquibancada, há ainda apenas alguns ingressos para cadeira, tanto o lado A quanto o lado B, mas ao longo dessa quarta-feira vai acabar com certeza, ou seja, mais de 50 mil pessoas estarão no estádio empurrando o Clube do Remo e a torcida entendeu o momento. Entendeu que é o momento de comparecer e empurrar o Remo do primeiro ao último minuto. Porque esse é o último jogo do Clube do Remo no campeonato. E o jogo contra o Botafogo? Esqueçam. O jogo é esse. O pensamento tem que ser esse jogo contra o São Bernardo. Eu vou explicar. O Remo tem que entrar em campo como se fosse uma guerra. É para matar o seu adversário. O Remo entra, mata o adversário e automaticamente consegue seu objetivo, que é o acesso. Aí depois vai pensar na última rodada contra o Botafogo, porque o Remo ainda vai estar nessa disputa ainda para, quem sabe, chegar à final do Campeonato Brasileiro. Mas no primeiro momento o pensamento não tem que ser, tem 2 jogos. Não, tem que ser um jogo. Falta só um jogo para acabar. Um jogo para conseguir o primeiro objetivo, que o primeiro objetivo é o acesso à Série B. E o jogo é esse final de semana. É vencer a equipe de São Bernardo. É eliminar praticamente a equipe de São Bernardo, pelo menos no confronto contra o Remo ele já estará eliminado, vencendo, e o Clube do Remo conseguindo esse acesso, porque só depende do Leão. O estádio vai estar completamente cheio. Uma discussão nas redes sociais, até nos nossos perfis nas redes sociais, o pessoal falando, me perguntando, vai ser histórico? Histórico? Não, não vai ser histórico. Minha opinião, ser bem sincero, vocês podem dar a opinião de vocês, não vai ser histórico. Mas tem que parar com esse negócio de acesso de Série C para Série B com um clube como o Clube do Remo. É histórico, não é histórico. A torcida tem que comemorar, é lógico que tem que comemorar, porque o Remo conseguirá, se conseguir vencer o São Bernardo, voltar à Série B do futebol nacional, tem todo o direito de comemorar, mas não é histórico, tá? Para mim isso não é histórico. Histórico é o Clube do Remo tá no mínimo da Série B, disputando um acesso para a Série A, porque torcida tem. O Clube do Remo, o maior patrimônio do Clube do Remo é a sua torcida, e a torcida do Clube do Remo comparece muito mais em peso do que vários clubes que são na Série B, do que vários clubes que são na Série A, inclusive. Então, esse tamanho de torcida e presença de estádio, o Remo estaria em outro patamar. Em termos de estrutura e organização, o Remo tem que estar no mínimo na Série B, porque uma instituição como o Clube do Remo não pode estar na Série C. Série C é o limbo do futebol brasileiro para um clube como o Clube do Remo. É muito legal para o Globo do Rio Grande do Norte, Imperatriz, o Águia de Marabá quando estava na Série C, o São Raimundo, o de Santarém, muito legal para esses clubes. Mas para o Remo não. Para o Remo isso não é legal não. Tem que ser no mínimo na Série B. Então assim, esse negócio de entrou para a história, não, porque há 3 anos o Remo estava na Série B. O que o Remo estava fazendo isso? Mudou jogadores, mudou inclusive a direção, mudou todo mundo, é lógico. Passaram 3 anos, é apenas cumprir uma obrigação de voltar o Remo no mínimo para a Série B. É isso. É isso que eu penso dessa maneira. Não chega a ser histórico, mas sim a torcida tem todo o direito de fazer uma festa incrível e vai fazer. O Clube do Remo para esse jogo contra a equipe de São Bernardo, ele tem várias opções, a gente pode falar aqui de várias opções e formações táticas que o Clube do Remo tem ao seu dispor. O Clube do Remo provavelmente vai entrar num 4-3-3. A provável escalação do Clube do Remo é Marcelo Rangel, aí nas laterais Diogo e Sávio, na zaga Lídia e Rafael. O Sávio como um lateral esquerdo, não como terceiro zagueiro. Muita gente está especulando ele como terceiro zagueiro e o Raimar como lateral. Vamos esmiuçar um pouquinho isso nesse quadro tático aqui do vídeo. Vamos lá. Ele vai jogar como lateral esquerdo para justamente o Raimar conseguir um pouco mais de profundidade. Conseguir atacar um pouco mais de profundidade, conseguir fazer uma dobradinha, inclusive com o Jaderson. Eu até prefiro essa dobradinha pela esquerda entre Jaderson e Raimar do que Raimar e Sávio. Mas dependendo do cenário do momento do jogo, ele vira um terceiro zagueiro. Por exemplo, no sem bola,
o Remo joga numa linha de um 5-3-2 ou até no 5-4-1, porque o Rodrigo Alves, a gente vai falar dele, ele vai voltar com certeza para fazer essa marcação no meio campo. Então o Remo joga nesse 5-4-1, com Sábio fazer um terceiro zagueiro, porque o Remo está sendo atacado. Então ele complementa a defesa pela esquerda e o Raimar vira um lateral esquerdo, fazendo a primeira linha defensiva de 5. Na saída de bola, provavelmente o Remo pode fazer a saída de 3. Saindo de 3, o Sábio também volta a ser zagueiro. Então é isso, porque no partido de futebol muda muito, né? Mas ele vai jogar como lateral esquerdo. Em alguns momentos no cenário da partida, ele vai para a zaga e o Raimar vai defender também como se fosse um lateral, como se fosse, que eu digo, a função dele naquele confronto, que vai ser com uma função um pouco mais ofensiva. Então, assim deve funcionar a defesa do Clube do Remo. Outra opção seria colocar o Bispo, aí sim, você coloca o Bispo, aí joga com 3 zagueiros, Rafael, Lídia e Bispo, aí coloca o Sávio realmente como um lateral aí definitivo e o Raimar mais na frente. Mas eu acredito que o Rodrigo Santana não vai entrar dessa maneira, vai entrar realmente numa primeira linha com 4. No meio campo, você não tem Bruno Silva. Bruno Silva está suspenso. As opções de origem seriam quem? Paulinho Curuá e João Afonso. Só que o João Afonso até agora não disse o que veio ao Clube do Remo. Eu acredito que até vai acabar o contrato dele, ele não vai dizer ao que veio ao Clube do Remo. As situações bem fracas quando ele entrou. Inclusive foi titular quando ele chegou, mas não convenceu. Outra opção seria o Curuá. Só que o Curuá, qual que é o problema do Curuá? O Curuá marca, às vezes marca até de maneira meio brusca, assim, faz algumas faltas que não precisava fazer. Mas a questão é saída de jogo. Se o Remo quer priorizar uma saída de jogo até de 3 com qualidade, você coloca o Curuá para ser esse primeiro volante, a saída de bola acaba sendo prejudicada em termos de qualidade técnica, não em termos de marcação. Curuá talvez possa entrar, dependendo do placar da partida, no segundo tempo para tentar fechar um pouco mais o meio campo. Aí vai mudar o cenário. Então acredito que nem João Afonso, nem Curuá vão jogar. Então o meio campo pode ser formado por Jaderson, Pavani, aí o Jaderson fazendo essa primeira volância, com aquela liberdade de sair. Aí quando ele sair, é interessante a questão tática. Quando ele sair, o Sábio volta a ser um zagueiro, ele volta para a zaga, melhor dizendo, e o Jaderson cai pela esquerda, jogando junto com o Raimar para fazer essa dobradinha, que para mim, contra o Londrina, funcionou. Muita gente falou da dobradinha, Sábio e Raimar, mas não gostei tanto. Eu gostei mais da dobradinha Raimar e Jaderson, com o Sábio lá atrás, né, defendendo pelo lado esquerdo. Então, Jaderson, Pavani fazendo a segunda volância e o Raimar completando o meio campo. Aí que está outra interrogação de como o Rodrigo Santana pode escalar o Clube do Remo. Porque agora tem duas opções. Ou ele faz esse 4-3-3, que aí você coloca no meio campo o Jaderson, Pavani, Raimar e no ataque Rodrigo, Ítalo e Kelvin. Kelvin, o substituto do Pedro Vitor, que o Pedro Vitor não joga, está suspenso, tanto o Pedro Vitor como o Bruno Silva. E o Rodrigo Santana, a gente tem com ele que ele sabe muito bem quem que é o 11 titular do Clube do Remo. E ele sabe muito bem em quem mexer, quem são os substitutos para cada posição. Por exemplo, o Rodrigo Alves é o 12º jogador dele. Passou disso, aí já abre algumas outras alternativas, que não são as principais do Rodrigo Santana. Porque ele tem o 11 titular dele e tem o 12º jogador, que é o Rodrigo Alves. O Remo vai ter 2 desfalques. Por isso que há algumas possibilidades. Então o Remo pode ir nesse 4-3-3, aí no ataque fazer Kelvin, entrando no lugar do Pedro Vitor, Ítalo e Rodrigo Alves. Ou o clube do Remo pode ir para um 4-4-2. E faz o meio campo com Jaderson, Pavani, Raimar e Matheus Anjos, com o ataque Rodrigo Alves e Ítalo. O ataque Rodrigo Alves e Ítalo, lembrando que aqui a gente está falando da provável escalação de possibilidades, né? Possibilidades, tanto é que a gente está tentando aqui, essa é a questão do vídeo, é a abordagem do vídeo nesse sentido. O ataque Rodrigo Alves e Ítalo para mim não vai mudar. Para mim é bem claro que vai ser esse ataque mesmo, Rodrigo Alves e Ítalo. A grande questão é Kelvin pela direita, fazendo um trio de ataque, ou Matheus Anjos pelo meio. A questão, a princípio, eu iria com o Matheus Anjos no meio. Questão muito que se fala do Matheus Anjos é a questão física dele, né? A questão física dele que é extremamente preocupante, porque ele não consegue ter uma sequência aí que a gente pesquisa e que a gente escuta na imprensa tradicional esportiva paraense é a questão física do Matheus Anjos. Mas vamos lá, é o último jogo, né? Como a gente está dizendo aqui, o último jogo, né? Se doa também mais um pouco, né? Tente algo a mais fisicamente, sabe? Se esforce cada vez mais, né, dentro da partida, porque é o jogo do acesso do Clube do Remo. No papel, eu gostei muito desse 4-4-2, com o Matheus Anjos no meio campo. Mais do que o Kelvin, deixava o Kelvin
talvez para um segundo tempo. Mas tem essas possibilidades. Eu queria que vocês deixassem aí aqui o comentário de vocês, qual que seria o 11 titular do Clube do Remo, se o Remo era melhor no 4-4-2 ou no 4-3-3 para essa partida, como não tem nada definido. O Rodrigo Santana é um treinador que ele gosta de mudar muito taticamente o Clube do Remo, ele pode vir com algumas novidades, mas eu tentei abordar aqui no vídeo, para mim, as duas opções que, para mim, tentando entender o cenário do Clube do Remo na partida, ele vai colocar em campo ou 4-3-3 com o Kelvin ou no 4-4-2 com o Matheus Anjos. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Vamos lá. Sempre acompanhando o Clube do Remo e que o Clube do Remo consiga esse acesso para a Série B. Porque, como eu disse aqui no vídeo, vai voltar para o lugar mínimo que o Clube do Remo tem que voltar, que é na 2ª Divisão Nacional. Um abraço e até o próximo.